Aleluia, glória a Deus. Gente, eu quero pedir para vocês para serem sinceros com o Senhor essa noite. Às vezes a gente gosta muito de fazer orações bonitas, mas às vezes não. O Senhor, Ele quer a sua sinceridade essa noite. Mesmo que seja feia, mesmo que seja um pecado, mesmo que seja algo que você fez, ou apenas algo rotineiro, Deus quer você, de verdade. Amém? Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. É boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.
Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Glória a Deus. Senhor, nós te pedimos a tua bondade, que todos os dias das nossas vidas nós possamos sentir a tua presença, a tua misericórdia e a tua bondade. Que os teus filhos saibam que a cada dia eles não estão sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Que momento gostoso de adorar ao Senhor junto com vocês, meus queridos. É bom demais. Vamos sentar. Fique à vontade. Deixa eu descer também aqui. Uxa. Vamos ficar um pouquinho perto, por causa que hoje eu vou precisar de um segundo microfone, que eu quero que todos participem. Que vocês participem comigo. Vamos lá, abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis capítulo 16. É uma história que talvez nem todos conheçam, ou que talvez já leu e passou batido. Eu vou fazer uma leitura direto e depois a gente vai vir meditando nos pontos. Preste bastante atenção no texto. Gênesis 16, versículo 1 em diante. Eu estou na NVT, se alguém for fazer a projeção. Eu estou aqui na versão da NVT. Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então, Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então, Sarai a tratou tão mal, que por fim Agar fugiu. O Senhor, no versículo 7, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai?
Estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volta para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Ber-lai-roi. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Senhor, foi lida uma parte da tua palavra nessa noite, e eu sei que ela é suficiente e poderosa para penetrar no coração mais duro, no coração, ó Pai, que muitas vezes está aflito, no coração que está doente, no coração que muitas vezes está pedindo socorro, e o Senhor tem palavras de vida, Pai, para trazer a cada um de nós, e o Teu Espírito que julga todas as coisas, e que sabe a intenção, Pai, de cada coração, e sabe, conhece, e sonda cada coração, que o Senhor possa trazer revelação da Tua vontade, do Teu querer a cada um que está aqui presente. Deus, que a Tua luz brilhe, que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Eu me humilho diante da Tua presença, para ser somente um porta-voz, para que o Senhor venha falar poderosamente, para que o homem, ó Deus, caia por terra, mas que o Teu nome seja exaltado. Assim oramos a Ti, eu oro ao Senhor e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos, eu estava escrevendo o que eu iria dizer para vocês nessa noite, e eu dividi esse texto em 4 episódios. E quando nós temos episódios dentro de uma narrativa, nós podemos pensar no teatro. Até falei com a Aline, hoje, falei assim: olha, eu montei aqui e já imaginei aqui o púlpito, essa parte aqui se fechando, as cortinas se fechando, e aí a cena sendo montada. Olha só que legal, a cena sendo montada da história de Agar, de Abrão e de Sarai. Então eu queria perguntar para vocês: quem são os nossos personagens dessa noite? Quem são? E aí? Nós lemos o texto. Quem é? E aí, gente? Quem que são os nossos personagens? Abrão. Alguém falou Abrão aí, eu ouvi. Então eu queria perguntar para vocês: quem era Abrão? Quem que vocês acham que era Abrão? O que vocês lembram de Abrão? E aí? Um de cada vez, gente. E aí, o que tem Abrão? Abraão, ele carregava a promessa que a sua descendência ia ser vasta como as estrelas no céu. Olha que legal. Abrão carregava a promessa. Deus havia prometido para ele, quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, muito longe da terra de Israel, que ele seria pai de uma grande nação. Olha, sai da tua terra, nós lemos lá em Gênesis 12, sai da tua terra. Então nós temos esse personagem, Abrão, que creu naquilo que Deus disse para ele: olha, sai, vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E nessa terra onde que Deus mostrou para ele, ele já estava há quanto tempo que nós lemos aqui? Quanto tempo ele já estava estabelecido naquela terra? Alguém lembra? 10 anos. Ele já estava naquele lugar há 10 anos. Eu fico imaginando, quando eles saíram lá de Ur dos Caldeus, estavam no caminho,
obedecendo a voz do Senhor. E quando a gente muda, quando você muda de escola, quando você muda de emprego, quando você muda de cidade, quando você muda, talvez de faculdade, muda de planos, quando você muda de algum lugar, você não espera que o lugar para onde você está indo, os sonhos se realizem, as coisas aconteçam. O que vocês acham? Ou você muda para um lugar para ir para o pior? Não, eu estou ganhando bem aqui, nesse lugar aqui, mas eu vou mudar ali para aquele outro emprego ali que ganha menos. Alguém faz isso? Tem alguém que faz isso? Tem alguém que faria isso? Naturalmente, a gente não faz. Então, quando nós fazemos alguns planos, ou quando Deus nos dá alguma direção, como foi no caso de Abraão, quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele saiu crendo na promessa do Senhor, que Deus faria dele uma grande nação, mas ele já estava vivendo ali 10 anos. E a promessa estava acontecendo? O que vocês acham? A promessa estava se cumprindo? Não estava. Não estava se cumprindo. Aí nós temos uma segunda personagem que entra nesse texto. Quem que é essa segunda personagem? Quem que é? Quem? Como? Tem Agar, mas não é a nossa segunda personagem. Tem a segunda personagem, que começa ali o texto falando. Sarai. Nós temos a personagem Sarai nesse texto. Quem que era Sarai? Quem que era? Esposa de Abraão. Esposa de Abraão. Sarai era a esposa daquele que trazia a promessa. Olha que maravilha. Já pensou? Ela carregando a promessa de Deus, falou assim, olha, Deus tem uma promessa, vai me fazer uma mãe de grandes nações, mas as coisas não estavam acontecendo. Então, nós temos uma terceira personagem nessa história, chamada Agar. Quem era Agar? Alguém lembra quem era Agar? Quem que era? Parece que eu ouvi alguém falando aí. Quem que era Agar? Oi? Quem que era Agar? Era a empregada, serva dele. Era a empregada, serva dele. E quem lembra ou sabe como que Agar entrou na família aqui de Abrão? O que aconteceu? Alguém lembra o que aconteceu? Olha lá, passa o microfone ali para a Luana, ela vai falar. O que aconteceu, Luana, para Agar entrar nessa família? Porque Abraão achou que a promessa de Deus não estava se cumprindo e Sarai deu Agar para Abraão ter uma descendência. Mas antes disso, como que ela entrou? Você sabe como que ela entrou na família de Abraão? Alguém sabe como que Agar entrou na família de Abraão? Alguém lembra? Ela era egípcia. Olha, mas o que um egípcio está fazendo na família de um homem que saiu lá de Ur dos Caldeus? Alguém lembra? É que Abraão, nessa caminhada que ele teve, ele não creu todo o tempo, né? Porque a gente, como nós, Abraão também foi falho. Então teve um momento que ele fraquejou na sua fé. E quando a terra de Canaã estava passando por um momento de muita fome, escassez mesmo, tribulação, o que ele pensou? Eu vou para a terra do Egito. Na terra do Egito, ele falou que a esposa dele era a irmã dele. E nessa situação, aconteceu que Faraó pegou a Sarai para ser esposa dele, do Faraó. É isso que aconteceu. Você pode ler na tua Bíblia. E aí, como Sarai agora estava sendo preparada para ser a esposa do Faraó, Faraó deu para ela presentes. E presente seria escravas, uma das coisas, escravos, joias, coisa boa, se preparando, se adornando para ser a esposa do Faraó lá. Mas enfim, Deus interveio na história, fez um reboliço e mandou Abrão, Sarai e tudo que eles tinham embora. Vocês vão embora daqui. E depois de algum tempo, nós chegamos nesse texto com esses três personagens. E no nosso primeiro episódio dessa noite, o que Sarai propõe para Abrão? O que nós lemos? Qual foi a proposta dela? Para ele se deitar com Agar. Isso mesmo. Abrão, já que Deus não está me dando filho, a promessa é tua, foi Deus que chamou você, não é eu estou fora dessa promessa.
O que Deus tem para você, eu não estou dentro, Deus não me considerou dentro dessa promessa. Então ele faz uma proposta para Abrão, e fala assim: Abrão, já que Deus não me deu filhos, você pode ler isso aí, está lá no versículo 2, o Senhor me impediu de ter filhos. Deus não quer cumprir a promessa dele na minha vida. Talvez seja eu o problema, então já que sou eu o problema, vamos dar um jeito nesse problema. Por que você não deita com a minha escrava, com a minha serva? E Abraão, ele teve relacionamento com Agar. E eu acredito, tá, irmãos? Não foi na primeira noite, não. Eu acredito que foram várias noites ali, enfim, até que ela ficou grávida. E quando ela fica grávida, o que acontece? O nosso primeiro episódio aqui, Sarai propõe a Abrão, Abrão tem relação com Agar, e agora Agar ficou grávida. Primeiro episódio, olha a cena acontecendo, imagina aí na tua cabeça. E aí nós vamos para o segundo episódio dessa noite. Quando Agar sabe que ela está grávida, o que ela faz? Pode falar. Ela começa a maltratar Sarai. Isso. Começa a maltratar Sarai. Lá no versículo 4, na parte B, vai falar assim: quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Você já viu alguém tratar outra pessoa com desprezo? Como é que olha uma pessoa que trata a outra com desprezo? De cima para baixo, né? Assim, isso aí não é nada, não é ninguém. Olha só, né? 2 meses talvez, 3 meses depois, eu estou aqui gestante, e ela aí, casada aí, com o homem aí já faz uns 40 anos, talvez 50, a Bíblia não traz ali a data. E está aí, é estéril, impossibilitada de ter filhos. Naquela ocasião, naquela época, até hoje é triste, mas hoje nós temos vários tratamentos para mulher se engravidar, mas naquela época era considerado maldição, porque a Bíblia vai falar que filhos são herança do Senhor. Imagina você carregar um sentimento que, olha, a minha família não cresce, por causa que a maldição sou eu sou o problema. Muitas vezes na tua casa você está se achando que o problema é você, e quanto na verdade Deus está usando essa situação para que a tua casa seja transformada. Quando Agar faz essa situação com esse tipo de situação de orgulho, de soberba, de altivez e arrogância com a Sarai, humilhando ela praticamente. Aquela situação que ela estava vivendo, Sarai, ela ficou doida, ela ficou bravíssima. Ela deve ter pensado assim: mas onde que eu estava com a cabeça para mim fazer uma loucura dessa? Mas agora está feito. O que aconteceu no passado, a gente não muda mais. O que a gente muda é de hoje para frente, é de agora em diante, mas o que eu fiz lá atrás eu não consigo mudar. Sarai, então, ela fica possuída, ela fica bravíssima, ela fica muito brava. E ela vai dizer o quê? O que ela fez ali para Abrão? Olha, você é o culpado da vergonha que estou passando. Eu estou sendo humilhada e é você que é o culpado, Abrão. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou ela, ou eu, né? Ela estava bravíssima ali naquela situação toda, porque, meus irmãos, eu acredito o seguinte: Abrão já estava com 85 anos, ele não tinha nenhum filho, e agora a mulher está gestante. Quando? Imagina o seguinte, vamos tentar imaginar a situação. Quando você quer muito uma coisa, e quando você conquista o que você queria muito, por exemplo, você queria uma bicicleta elétrica, que está na moda. Aí você conseguiu, trabalhou, conseguiu, conquistou a sua bicicleta elétrica. Se eu pedir a bicicleta elétrica para você emprestada, será que você vai me emprestar? Eu acho que não, né?
você vai ter zelo e cuidado com aquilo que você conquistou ou com aquilo que foi dado a você. Então eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Abrão, quando Agar ficou grávida, ela não pode pegar peso, ela tem que ficar de repouso. Vamos cuidar dela. Vocês estão entendendo a situação? Então eu imagino que toda essa situação que Abrão talvez estava ali cuidando e protegendo Agar, trouxe também ciúme no coração de Sarai. E ela ficou brava por causa daquela situação, ainda mais que a serva estava olhando ela com desprezo, né? Aí quando Sarai fala isso para Abrão, nesse segundo episódio, nós temos a seguinte situação. Abrão fala o que para Sarai? Ele vai dizer lá, Agar é sua serva. Faça com ela o que você achar melhor. Eu não vou me intrometer mais nesse assunto. Por mais que eu queira, mas para viver em paz com você, minha mulher, você pode fazer com ela o que você quiser. Aí o que acontece nessa situação? Sarai começa a humilhar. Aquela que era protegida, que talvez estava ali vivendo no bom e do melhor, agora ela estava passando talvez por alguns momentos de dificuldade. E o que Agar faz? Nós temos uma sucessão de ações. E agora, o que Agar faz? Depois de ser tão maltratada e humilhada por Sarai, o que tua Bíblia diz aí? Ela ficou na casa? Ela foge. Ela foge. Sabe, muitas vezes nós achamos que a fuga é a melhor solução para o problema que nós enfrentamos. A gente pensa que às vezes fugir, eu não quero estudar mais naquela escola, então eu vou mudar de escola. E às vezes Deus tem um plano para você naquela escola, que você está querendo fugir dela. Talvez você está querendo fugir da tua família. Quero ir embora. Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria ir embora da minha casa. Eu falava assim, não, quando eu ganhar dinheiro eu vou embora da minha casa. Achava que era muito poderoso. Quando eu tinha meus 17 anos, 18 anos, eu vou sair da minha casa, não quero ficar aqui não. Ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz e sei o que eu estou fazendo. Tinha 17 anos já, quando eu fazer 18, eu vou bater a asa. Quando eu fiz 18, Deus me pegou. Mas muitas vezes, a situação que você e eu estamos enfrentando dentro da tua casa, não é para você fugir, é para você permanecer onde você está. Por quê? Porque é nesse lugar onde que Deus quer transformar e fazer coisas novas, mas você não quer se humilhar. Então, Agar pega e foge, sai correndo, dá um jeito. Não sei o que ela fez, mas eu só sei que a palavra de Deus diz que ela fugiu. Eu fico imaginando, porque o acampamento de Abrão tinha muitos servos, Abrão tinha muita gente, Abrão tinha bastante gente que servia a ele, não era pouca gente. Tanto é que depois você pode ler lá a história, quando ele luta contra outros reis, você vai ver que tinha muita gente nascido dentro da casa de Abrão. Então, assim, Abrão era um homem muito rico, riquíssimo. Então, como ela fugiu, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ela fugiu. E quando ela estava na fuga, indo embora, nós entramos no nosso terceiro episódio dessa noite. Que é quando o anjo, quem que alcança ela? Quem que encontra ela? Quem que é que encontra? O anjo do Senhor. Eu fico imaginando, muitas vezes nós fugindo daquilo que Deus nos chamou para fazer, e Deus pegando a gente. Deus pegando a gente. Agar estava correndo, fugindo, eu quero ir para o lugar mais distante possível. Aí o anjo do Senhor pega ela no meio do caminho. Agar, você está indo para onde? O que você está fazendo? Aí Agar responde, olha, eu estou fugindo, eu estou correndo da minha senhora a Sarai, por quê? Porque eu estou sendo humilhada, eu estou sendo maltratada, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo, o Senhor não sabe o tanto que eu estou passando nessa situação, não é assim que às vezes a gente ora para Deus? O Senhor não está vendo, olha só a situação, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo aqui esbofeteado, eu estou passando por um deserto muito grande na minha vida, mas qual que foi a direção que o anjo deu para ela? Ele vai dizer lá no versículo 7, onde ele pergunta, né? Ele acha lá junto à água,
No versículo 8, Agar responde, olha, eu estou fugindo. Então, no versículo 9, vai dizer, o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor vai dizer, volte para sua senhora. É para você voltar. Por que você quer persistir em fugir? Por que você quer continuar nesse trilho aí de estar correndo? Não foi para isso que eu te chamei, volta. E qual que é o que o anjo fala para ela? Assim, ó, volta. E sujeite-se à autoridade dela. Volta e sujeite-se. Se humilhe. Sabe, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela vai dizer que a altivez ou o orgulho, ele precede a queda. Quando a pessoa é muito orgulhosa, ela acha que ela pode todas as coisas, ela se diz toda poderosa, e enfim, né, lá em cima. Deus, ele faz com que a pessoa caia lá embaixo. Ele humilha aqueles que são exaltados. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago que ele exalta os que são humilhados, os que se humilham na presença dele. Então, às vezes você está passando por um momento difícil na sua escola, às vezes é a oportunidade que Deus está te dando para te exaltar lá, naquele lugar onde você está. Então não fuja, volte, né? O texto vai dizer assim, volta, Sarai, volta para a sua casa. E o anjo ainda faz uma promessa para ela, falando assim, olha, e acrescentou, e disse, né, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo também disse, você está grávida e dará à luz um filho, e dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor, angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Assim ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a chamar o Senhor. Sabe como? Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Ela teve uma experiência com Deus no momento quando ela estava fugindo da presença de Sarai. Esse é o nosso terceiro episódio. Ela estava correndo, mas o anjo do Senhor alcançou ela, encontrou ela onde ela estava. Não encontrou ela para julgar, porque Deus, ele não quer julgar ninguém. Ele vai julgar quando o Senhor vier arrebatar a igreja, quando acontecer a grande tribulação, quando os anjos serão julgados, os homens serão julgados, todos ressuscitarão, todos absolutamente todos, hão de ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna, mas outros vão ressuscitar para a morte eterna, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não preparou o inferno para nós, mas Ele vai julgar. Quando? Nesse dia. Hoje Ele não julga. Hoje Ele está de braços abertos, chamando eu e você para uma comunhão com Ele. Ele chama eu e você para andar com Ele. Ele chama nós para comunhar com Ele, porque Ele tem prazer nisso. Então hoje Ele não julga. O anjo não julgou ela. Ele só falou, você deve voltar. E se humilhe. Só isso que você precisa fazer. Volta e se humilhe. Sabe o que é difícil fazer muitas vezes? É pedir perdão quando a gente se julga que está certo. Ah, mas a pessoa lá que me humilhou, eu não devo pedir perdão para ela. Eu não vou pedir perdão para ela, não. Aí o Espírito Santo está falando aí dentro do teu coração, é você que tem que procurar o bendito e pedir perdão. Mas você é duro, não quer pedir perdão, porque você está muito machucado e ferido diante da situação. Você acha que o Agar, para voltar, foi fácil? E aí nós entramos no quarto episódio. Você acha que ela sair ali da fuga que ela estava empleitando, você acha que foi fácil para ela voltar para casa? Para ela se humilhar? Não foi. Não é fácil a gente reconhecer quando nós erramos. Porque, gente, existe aquela situação, onde que eu já preguei sobre isso uma vez aqui na igreja, onde que pessoas fizeram mal para nós. Eu não tive culpa nenhuma, mas eu devo perdoar. Eu devo amar. Mas existe situação que eu fiz o mal. E aí é a hora também que eu também devo pedir perdão. Olha, eu errei, eu me humilho aqui na tua presença, me perdoa. O perdão, ele é uma obrigação para todos nós.
para todos. Você precisa perdoar, independente de quem seja. Eu preciso perdoar, porque o maior perdão que alguém poderia dar para outra pessoa é o perdão que Deus revelou na cruz para nós. Nós não merecíamos. A dívida que eu tinha, que você tinha, que nós tínhamos, era impagável. Não tinha o que fazer para perdoar o nosso pecado. Sangue de boi, de ovelha, fazer o que for preciso, dar toda a riqueza que a gente tivesse, era impossível pagar. Então, como era impossível, Jesus veio, tanto é que quando na oração do Getsêmani, Jesus fala: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Era impossível Deus perdoar o homem, a não ser através do sangue de Jesus. Então, Jesus teve que morrer e me perdoar. Você acha que eu queria Jesus? Não, nunca quis. Ele que me quis, Ele que me conquistou, e Ele que me comprou. Todos vocês da mesma maneira. Você não quis Ele, você não desejou Ele. Eu tinha vergonha, mas até que eu encontrei Ele de fato e de verdade. Não, agora eu encontrei Jesus. Eu sou um estandarte da presença de Deus e levo Ele onde Ele me enviar. E quando Agar, ela volta para sua casa, ela se humilha ali diante da sua senhora, nesse quarto episódio, passa-se o tempo, e ela tem um filho, e o filho é chamado Ismael. E a Bíblia vai dizer que Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Numa próxima oportunidade, nós vamos estar falando do anterior da história e do posterior da história. Hoje eu quero meter a história de Agar e dizer que nós somos muito parecidos com a vida e com aquilo que ela fez, de fugir quando as coisas se apertam, mas Deus nos alcança quando nós estamos nessa fuga. Tem gente que está fugindo há muito tempo, está fugindo, foge, corre, foge. Eu não quero perdoar, não quero voltar, não quero seguir aquilo que Deus tem. Tudo bem, Deus Ele te respeita no seu tempo, mas sabe, quanto mais você querer fazer as coisas do seu jeito, mais sofrimento você vai trazer para você mesmo. É você que vai sofrer, Deus não vai sofrer por isso. Ele vai ficar triste, mas o seu sofrimento, o que Jesus vai fazer? Ele vai dizer: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Jesus vai dizer também lá em Mateus 11, olha, tomai sobre vós o meu jugo e sabei que eu sou humilde. Sabe, Jesus tem essas coisas para nos dar, mas muitas vezes nós não queremos essas coisas. Simplesmente falando assim, eu não quero. Não quero. E Jesus, como um bom cavalheiro, vai falar, tudo bem, eu respeito a tua decisão, mas a hora que você quiser, venha e beba de graça, sem preço. Vem e beba da água da vida, que é de graça. Sabe, nós podemos aprender tantas coisas com a história de Agar, mas podemos concluir com o seguinte pensamento: decisão sem fé e direção só traz tragédia. Eu não sei quais são as decisões que você está tomando nesses dias, mas eu sei de uma coisa: se você não está tendo fé na decisão, naquilo que Deus prometeu para você, e você está tomando decisões baseado naquilo que você está olhando, tome cuidado. Talvez aquele moço, aquela moça que está ali aparecendo, já estou tanto tempo solteiro, Deus, já estou aí eu lembro quando eu estava ali com meus 22, 23 anos, falava assim, mas será que eu não vou casar? A Aline dá risada, né? Será que eu vou casar um dia? E ficava assim, poxa, né? E às vezes, quando conhecia alguma moça nova, eu falava assim, será que é aquela moça ali, Senhor? Bem que podia ser, né? Mas daqui a pouco eu falava assim, não, Senhor, ela, não, vou ter dor de cabeça. Essa aí não. E o tempo foi passando, a gente vai achando que vai ficar para tio, né? Enfim, para aqueles que têm irmãos, né? Porque hoje em dia está no nome de filho único. A gente começa a pensar, será que eu vou ficar só para tio mesmo? Jesus, me ajuda. Por que você está rindo, Gabriel?
Será que eu vou ficar só para tio mesmo? Será que eu vou cuidar dos guris, limpar a bunda dos meus sobrinhos? Eu mesmo não vou ter filho? E às vezes Deus tem uma promessa, não, meu filho, tenha paciência, eu vou dar, eu estou preparando a tua metade. E às vezes a gente está naquela ânsia tão grande, né, de alcançar, de ser abençoado, de ter alguém para se relacionar, para nos entregar, né? Porque um relacionamento de namoro e noivado e depois o casamento, é no casamento você se entregar de fato, né, totalmente para o seu cônjuge, sabendo, poxa, eu amo você, é com você que eu quero passar o resto da minha vida. Mas só que muitas vezes nessa caminhada, a gente esmurece na nossa fé, a gente acha que a promessa está demorando, e a gente fica que nem a Sarai. Olha, já passou 10 anos e a promessa não aconteceu, eu já estou com 30, e ainda não casei. Já que eles estão pensando em casar, que já chegou aos 30, né? Mas saiba, mantenha a sua fé. Porque se Deus prometeu um esposo ou uma esposa para você, saiba que Ele está preparando essa pessoa. E na hora certa você vai conhecer ela. No momento certo. Talvez seja alguém que você já está até andando já há muito tempo. Há algum tempo. Não sei por que vocês estão dando risada aí. Mas assim, às vezes está ali perto. Eu lembro que eu conheci esse indivíduo ali em 2002. Para a gente começar a conversar foi em 2004, depois de 2 anos, olha só. E para a gente namorar e casar, depois de terminar umas 2 vezes comigo, enfim, né? Eu falo assim, Deus, eu acho que não vai ter jeito mesmo para mim não, essa mulher terminou comigo e agora? Eu fui orar, né? Fui orar. Nós ficamos 2 meses quase sem conversar um com o outro, já pensou? 8 meses? Olha só, um dia nós queremos ouvir essa história, viu? 8 meses sem se conversar. Mas é isso. É colocar mesmo o nosso joelho no chão e falar assim, Deus, o Senhor tem uma promessa para mim. O Senhor tem, eu creio. Mas se eu creio, eu não posso ser como Sarai, de querer fazer, Deus, vou dar um jeitinho aqui, olha, não, olha, esse aqui tem que ser esse, aí a gente força um namoro, força ali aquela pessoa de querer andar conosco, e às vezes Deus está falando, não é essa, olha, abandone. Eu me lembro que eu me relacionei com uma moça que ela não tinha nada de Deus, eu falei, Deus, obrigado, porque foi livramento na minha vida. Verdade. Porque se eu tivesse casado com essa moça, meu Deus do céu, só Deus saberia o que seria da minha vida. Talvez eu tenha encarado um divórcio ou qualquer coisa desse tipo. Traumas que me seguiriam depois. Mas graças a Deus, que meu Deus é tão bom, que o Senhor me tirou essa pessoa da minha vida. Tirou assim, deixou longe. Foi viver a vida dela. Vai viver a sua vida para lá. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui porque eu quero Deus. Você não quer nada de Deus, então fica para lá, fica longe. Deixa eu aqui, eu vou continuar servindo a Jesus. E o tempo passou, passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, será que eu vou ficar para tio, como eu falei agora há pouco? E aí, até que a Aline apareceu, enfim, nós começamos a conversar, enfim, ela terminou 2 vezes comigo, enfim. Ela falou assim, não, tudo bem, eu vou casar com você. Ela aceitou ali o meu pedido de casamento, e nós viemos para o Brasil e casamos. E vivemos felizes para sempre? Não, meus amados irmãos, nós tivemos luta e temos lutas até hoje, porque é engano achar que quando eu casar eu vou viver feliz, para sempre. Não, eu vou ser feliz, mas porque eu vou semear coisas boas dentro do meu relacionamento para que eu viva feliz, certo? Porque se eu semear o que é ruim, eu vou colher coisa ruim. A Bíblia vai dizer assim, aquele que semeia vento vai colher tempestade. Você está achando o quê? Você vai semear coisa boa e você vai colher coisa ruim? E aí, algo que eu colocava de parâmetro para mim era o seguinte, se eu estou esperando alguém que eu vou querer casar, eu não posso ficar ciscando em qualquer terreno, gente. Sabe o que é ciscar em qualquer terreno? De repente estou namorando essa aqui, de repente eu estou ali como um galão, sabe aqueles galos assim, cacarejando perto da galinha, né? Aí chega a menininha nova na igreja ali, já, opa, e aí, paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem? Eu sou o Gilberto, olha que bom você estar aqui. Não,
Deus, fica firme. Porque quando minha noiva chegar, quando minha esposa chegar, e ela vê eu cacarejando para qualquer canto, ela vai falar o quê? Cara, com isso aí eu não quero nada não, moço. O que eu quero com esse galinho aí, rapaz? Esse cara aí já ficou com as meninas tudo, ninguém deu certo com ele. Mas sabe, amados irmãos, por isso que é importante eu ter fé que Deus ele tem algo para mim. É meu, ninguém tira. A promessa é minha. E você precisa agarrar essa promessa e falar assim, é meu, Deus tem algo para mim. Então, quando aparecer alguém perto, ore. Será que é da vontade de Deus? Às vezes alguém lá na escola chama bastante atenção. Ora, é da vontade de Deus. Talvez alguém na igreja apareça, outros jovens vão vir aqui neste lugar. E aí a gente vai pensar, será que é? Ore. A essência que está dentro de você precisa estar dentro da outra pessoa. A essência que está dentro da outra pessoa tem que estar dentro de você. Sabe por quê? Porque se isso não for mútuo, vocês vão sofrer. E aí um vai machucar o outro, um vai magoar o outro. E daqui a pouco houve a separação. E crente não namora por namorar. Crente namora com objetivo. Eu estou namorando você porque eu quero conhecer você. Depois que eu conhecer um pouquinho você melhor e saber o que você pensa, o que você acha, quando nós vivemos a nossa corte, aí nós podemos pensar no noivado e depois talvez um casamento. Então, tenha fé. Tenha fé. Não siga a direção errada, porque senão o resultado vai ser tragédia. E nós vimos uma história aqui onde foi tragédia essa história. Mas Deus, graças a Deus, porque Deus sempre dá um jeito, Deus sempre dá um livramento. Mas a história de Agar foi mudada para sempre, a história de Abraão foi mudada para sempre, a história de Sarai foi mudada para sempre. Não apaga o passado. Talvez você se entregou a alguém e essa pessoa usou a tua vida, usou você se arrepende. Poxa, por que eu fiz isso? Mas você pode fazer diferente hoje. Você pode mudar a ação. Preciso crer em Deus e em suas promessas. Você precisa crer. Eu também preciso crer. Quando eu estava ali com a Aline longe de mim, eu orava, falava assim, Deus, será que é ela mesmo? Mas eu queria tanto mandar uma mensagem SMS, porque não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, era SMS. E eu ficava assim, eu queria tanto mandar um SMS para ela, mas, não vou mandar não. Não vou mandar, estou confiando no Senhor, que o Senhor está cuidando dessa situação. E passou um dia, e passava outro dia, e eu falava, não, Deus, estou com vontade danada de pegar meu celular aqui, daqueles quadradinhos, sabe? Não era tela assim não, tá? Quadradinho assim. Vou mandar um SMS, não vou mandar não. E passou dias, 15 dias, uma semana, um mês, 2 meses, até que, eu não sei se foi eu acho que deve ter sido eu que mandei lá, bom dia. Aí ela correspondeu, bom dia. E assim a gente voltou a conversar novamente. Que bom, olha só, que legal, né? Porque fazia bem o nosso relacionamento, porque a gente só conversava. A gente morava 300 quilômetros longe um do outro. Então, tipo assim, se via raramente. Antes de nós casarmos, ou antes de nós irmos para o lugar onde nós iríamos casar, nós encontramos 10 vezes. 10 vezes só. Mais ou menos. De encontrar na igreja, de encontrar para resolver uma questão de visto americano, de se encontrar para fazer qualquer outra coisa. E obedecer é a melhor coisa que tem a fazer. Obedeça. Se humilhe. Deixa Deus usar a tua vida, quebrar a tua vida se for preciso. Mas não saia do propósito do Senhor para a tua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se é um namorado, uma família, o que você está esperando de Deus? Quais são os seus planos? Talvez uma faculdade, talvez eu tenha um sonho de me formar como médico ou médica. Se Deus tem essa promessa para a sua vida, vai fundo, vai em frente, estude, batalhe, ore, busque a presença de Deus. Deus, é isso aqui que o Senhor tem para mim, então me dá sabedoria para me passar no vestibular, me dá sabedoria para me tirar uma boa nota do Enem, mas para isso você precisa dedicar o teu tempo para estudar.
Não vai cair do céu. Não vai vir um pássaro com uma resposta lá na hora da prova do Enem. Isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, isso é D. Não vai acontecer isso. Você precisa estudar. E aí Deus vai começando a te honrar, vai te abençoar. Amém? Se você tiver alguma decisão difícil para tomar, eu e a Aline, nós estamos à disposição para ajudar você. Pode conversar conosco. Não tenha vergonha de nós. Estamos juntos para andar nessa caminhada. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós estamos aqui para amar vocês. Todos vocês. Todos. Independente de quem seja. Por quê? Porque se Jesus me amou, eu preciso amar o próximo. Assim como Ele me amou, eu preciso amar vocês como Ele me amou. Então, precisa de ajuda? Não espera, está lá no finalzinho, estou quase saindo de casa, sendo expulso. Não. Converse conosco. Vamos orar juntos. Talvez essa situação que você está enfrentando seja algo que eu já enfrentei, já passei. Eu posso te orientar. Talvez aquilo que você está passando ali também possa te orientar, para que você possa viver de fato as promessas de Deus para a sua vida. Eu queria ir embora de casa. Lembra da primeira coisa que eu falei para vocês agora há pouco? Quando tinha 17 anos, eu queria ir embora da minha casa. Queria, mas Deus me pegou. Eu estava com 18 anos, Deus me pegou. Me chamou. E aquele que brigava não brigava mais, aquele que xingava não xingava mais, aquele que fazia as coisas erradas não fazia mais, aquele que saía para discoteca, para barzinho, para as coisas do mundo já não saía mais. Aí eu lembro um dia, meu pai está aí e nós dois andando de bicicleta ali pedalando, porque meu pai não gostava de crente, mas eu estava pedalando, indo de bicicleta junto com ele. E eu perguntei para ele: pai, você achou que eu mudei? Aí meu pai falou assim: você mudou, mas eu não entendo. Mas antes de falar eu não entendo, eu perguntei assim: mas eu mudei para melhor ou para pior? Será que agora eu sou pior do que eu era antes? Ou será que eu mudei para melhor? Aí ele falou: não, mudou para melhor, mas eu não entendo essa situação. Então, de alguém que queria fugir de casa, eu fui a pessoa que Deus usou para restaurar minha casa. Que aí depois vieram meus irmãos, meus pais, enfim, toda a nossa família. E assim nós estamos caminhando com Jesus. Já são 26 anos que eu caminho com Cristo. Você acha que eu quero largar Ele? Jamais. Porque eu sei de onde Ele me tirou. E quando a gente sabe onde Jesus nos tirou, o melhor lugar para estar é na presença dEle. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pôr de pé? Baixa a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, diante de Ti, Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós não temos nada para Te oferecer. Somente fraquezas, medos, às vezes rancores, temores. Muitas vezes, ó Deus, nós não glorificamos o Teu nome com as ações que o Senhor nos pede para fazer. Muitas vezes aquela pessoa que o Senhor falou que nós deveríamos nos aproximar e nós estamos querendo correr dela. Pai, quantas vezes falhamos com o Senhor, mas o Senhor, independente das falhas que nós cometemos contra Ti, o Senhor ainda tem um propósito na nossa vida. O Senhor sabe como guiar e direcionar os nossos passos. Deus, o Senhor sabe cada um dos nossos sentimentos, porque tem dia que nós estamos sentindo como salvos, maravilhoso, Deus fez tantas coisas por nós, mas no outro dia nós estamos tão ruim, tão bad, achando que não há mais salvação, não há mais esperança, não há mais nada para nós. E assim nós estamos vivendo uma montanha russa, Pai, um dia bem, outro dia mal. E no dia mal, ó Senhor, muitas vezes nós fazemos tantas coisas desagradáveis ao Senhor, não crendo no Senhor. Talvez um vídeo da internet que eu estou assistindo, talvez um like que eu estou dando em um vídeo, talvez, ó Deus, numa palavra, num pensamento que eu estou tendo na minha mente, que não glorifica o Senhor, mas simplesmente Ele traz prazer para a minha carne. Naquele momento, quando eu estou bad, quando eu estou sozinho, na minha casa, o Senhor me vê. Assim como o Senhor viu Agar, onde ela estava. Agar estava fugindo, muitos de nós muitas vezes estamos fugindo. E naquele lugar de fuga, naquele lugar distante, naquele lugar onde que ninguém poderia imaginar, o Senhor encontrou essa mulher. O Senhor tocou no mais íntimo da sua alma, do seu coração, porque ela pôde dizer depois que mudou a forma de chamar o Senhor. Ela chamou o Senhor como o Deus que vê. O Deus que vê no oculto, o Deus que me vê quando eu estou no secreto, o Deus que me vê quando ninguém mais me vê. O Senhor me vê. O Senhor sabe das minhas aflições. O Senhor sabe dos meus temores, o Senhor sabe das minhas fraquezas, o Senhor sabe de tudo.
Mas me tira, Senhor, dessa situação, me ajuda a vencer, ó Pai, o mal, o pecado, aquilo que me afasta do Senhor, porque a nossa vida não é por sentimento, Senhor, mas por fé crendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, por fé crendo que o Senhor sabe todos os seus desígnios para nós, e no tempo certo, o marido que espera vai chegar, a esposa que se espera vai chegar, os filhos que se esperam vão chegar, a promessa do Senhor não vai tardar, ela vai se concretizar na nossa vida, mas que nós possamos estar firmes no Senhor. Deus, aquelas decepções muitas vezes que nós tivemos no passado, que nós deixamos a deixar lá, passou, não tem como mais mudar o passado, mas tem como mudar o presente chamado agora, e que eu possa viver o novo do Senhor, que eu possa me alegrar na Tua presença, que eu possa, meu Deus, saltar na Tua presença com alegria, como um jumento, como um novilho, como um animal, ó Deus, que foi liberto, que sai correndo, Pai, ali pela mata, que sai correndo, Pai, pelos pastos, ó Deus, que sai correndo, Pai, porque alcançou a liberdade, porque somente quem alcança a liberdade sabe o peso que é viver na escravidão. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser totalmente livres para Te glorificar e Te adorar, e que esses jovens, ó Pai, todos que estão aqui, possam, ó Deus, ser o bom perfume de Cristo, possam, ó Deus, refletir a Tua glória, possam, Pai, ser jovens renovados com a Tua presença, ser jovens cheios da Tua graça e da Tua unção, cheios do Teu poder, ó Pai, sendo, Pai, suporte na vida uns dos outros, para que a Tua igreja cresça, que nós venhamos amar uns aos outros, crendo que o Senhor tem algo muito maior que nós não podemos compreender hoje, mas nós sabemos que o Senhor é fiel para fazer grandes coisas em nossas vidas. Nós Te agradecemos por esse momento e nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Nós vamos ter um momento ali no fundo de comer uma linguiça, um pão, e nós vamos ter um momento de comunhão também. Vocês fiquem à vontade, vocês cantem se quiserem, ou conversem com os outros, abrace o seu irmão. O melhor lugar que você poderia estar é aqui, não é por causa de mim, por causa do Kleber, por causa do Breno, por causa da Lorena, não, é por causa de Jesus. É o melhor lugar, que onde nós estamos, a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, onde a igreja dele estiver reunida, Ele está ali no meio deles, e no meio de nós, onde o Senhor passeia a liberdade, a graça, a unção, o poder. Então cante, louve, adore, abrace o seu irmão, cumprimente, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, e durante a semana talvez eu entre em contato com alguns, viu? Espere que eu ainda vou falar com vocês ainda. Nós temos grandes desafios.